Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Vamos dar abertura aí à semana. Ontem, domingo, nós já tivemos duas publicações bastante interessantes. E vamos ver aí as estatísticas dos títulos, pessoal. Aqui na Belmonte, sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal focado em tesouro direto. Bom, pessoal, o IPCA 29, o que ele fez aí nessa semana? Eu tô vendo aqui desde o começo de junho, tá subindo, né? Tá escalando o morro de novo, de 7,44 para 7,58, voltando à média de 7,60. Bom, não tem muita novidade, tá? Exceto isso. Mas um dado muito interessante para nós investidores de longo prazo é o seguinte: olhem aqui o mês de fevereiro com uma taxa média de 7,51% e o preço médio de 3.256. Olha para junho, claro que são dados parciais, mas 7,50, taxa muito parecida. E olha o que aconteceu com o preço: subiu R$ 150. Então vejo aqui um efeito de 4 meses de passagem de tempo. Olha o que ele fez com o preço, pessoal. Então é um resultado bastante positivo. Obviamente, a comparação com a taxa quase igual, o que eu estou tirando da equação? A marcação ao mercado, né? Porque a marcação ao mercado, ela não vai te devolver mais do que no vencimento você teria, tá? E aí já me ocorre uma coisa que está sendo bastante falada na internet com questão da medida provisória do imposto de renda. Nós temos até youtuber, né? Eu já vi um vídeo aí, nem vou citar porque não é um conteúdo de valor, certo? O cara dizendo que esse aumento de imposto de renda nos investimentos ficou bom para poder fazer a marcação a mercado. Ora, pessoal, que tolice, né? Que tolice o cara dizer uma coisa dessas. E sinto muito, né? Pensar assim também é uma tolice. Por quê? Porque na marcação a mercado você não vai conseguir ter mais do que o acúmulo, mesmo com o aumento do imposto de renda. Mesmo com o aumento do imposto de renda, a ilusão continua absolutamente a mesma, certo? Porque você vai conseguir ali aquele aquele ganho teórico, aquela margem um pouco acima do que fosse o período, mas nunca, prestem bem atenção na palavra, nunca vai superar o que você terá ficando até o vencimento, mesmo com o aumento e a equiparação da taxa do imposto de renda, né? Que no longo prazo de 15 aumenta para 17,5 e no curto prazo cairia de 22,5 para 17,5, mas isso não é suficiente, tá? E beneficia para fazer a marcação a mercado, mas a marcação a mercado não é assim que se acumula patrimônio, não é assim que se forma patrimônio, não é assim que se acumula renda, tá certo, pessoal? É com acúmulo, acúmulo é com acúmulo, ou seja, você compra, você não fica girando, não fica trocando. Já o IPCA 40, pessoal, ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Ele também subiu a taxa, mas numa escala bem menor. Ele, na verdade, ele está praticamente andando de lado, ó. Porque a mínima é 6,99 aqui nessas 2 semanas, e ele chega a uma máxima de 7,05, ficando a maior parte do tempo entre 6,99 e 7,01 mesmo. E aí deu essa esticadinha para 7,10. Tenho que citar também, pessoal, aqui no IPCA 29, que esse aumento aqui pode ser devido a essa especulação que está acontecendo no mercado. Aliás, essa semana teremos reunião do Copom, então eu ainda não sei se eu vou conseguir estar aqui com vocês às 19 horas. Se não, a gente vai publicar na manhã seguinte, tá? Na quinta-feira de manhã seguinte, a decisão e o comunicado do Copom com a nova taxa Selic. É quarta-feira agora, pessoal, dia 18. Então, o mercado ventilando muito a hipótese de um aumento de 25 bases para 15%. Então, isso influencia os títulos de curto prazo e o IPCA 40, que é um prazo mais longo aí, 15 anos, não sente tanto.
Por isso nós não vemos aqui na média mensal o que a gente viu no IPCA 29, em que a gente tem as taxas quase que se igualando entre fevereiro e junho. Aqui no 40 ela não voltou para os níveis de fevereiro. E a gente observa o quê? O preço subindo, escalando, pessoal. Escalando forte até, de 1.485 para 1.621, né? Com uma queda aí de 30 basis points praticamente. É um ganho de marcação a mercado, mas deixou o título bem mais caro. IPCA 2050 fazendo a mesma coisa, pessoal. E na última sexta-feira deu a esticadinha, a exemplo do 40, para 7,09, ó, e andava ali entre 6,94, 6,98, né? A gente se perguntava, será que ele volta para o 7? Tá aí, pessoal. Os 13 IPCAs principais novamente acima dos 7%. As médias aqui em maio e junho ainda estão abaixo do 7, muito parecidas, mas a média de junho mais cara, com mais preço, tá? E ele está mais perto da média do que o 40, né? Porque, deixa eu ver, não, 7,10 para 7,26 são 16 bases. Aqui 7,09 para 7,16 são 7 bases, está bem mais perto. Muito bem. IPCA 35 com juros. Esses títulos a recém pagaram, né? São os ímpares. Muito bem. Agora o que, que acontece? A taxa subiu um pouquinho, ó, 7,24, 7,23 para 7,35. De novo, a escalada na última sexta-feira. Vamos ver até que ponto vai e até que ponto isso vai contaminar a semana atual. Ah, pessoal, me lembrei de outra coisa. Pois não. Além do estresse com o tarifaço e esse aumento aí na Selic de curto prazo, a Selic obviamente é de curto prazo, temos um outro fator externo estressando bastante, que são questões lá na região do Oriente Médio, que eu acho que é assunto sensível aqui para a plataforma, mas uma das repercussões foi o aumento do preço das projeções do petróleo. Então realmente é tudo que a gente não precisa nesse momento, né? Porque imagina voltar a inflação norte-americana veio boa, isso aí eu também não tinha comentado com vocês, veio boa e isso dá esperança de que mais 1, 2 meses bem assim, talvez motive o Fed a sinalizar uma queda, né, em algum momento, esse ano ainda, tomara, o que vai trazer um grande alívio para os mercados e para o Brasil, mas com questões bélicas no Oriente Médio, fica difícil, né? Porque isso aumenta petróleo, que traz inflação e já viu, né, pessoal? A gente já conhece esse filme aí, a gente já viu algo parecido no passado. Muito bem. IPCA 35 com juros, então, está retomando suavemente, ainda está abaixo da média, 7,26 em maio e junho, e o que, que aconteceu? O preço caiu. Opa, Natan deu tudo errado. Não, aqui é porque ele pagou o cupom em maio. E aí saiu do preço. Interessante que o preço está quase se equiparando, pessoal, de tanto que ele subiu. Já está quase se equiparando no preço que ele tinha médio do mês de maio, onde ele pagou o cupom. IPCA com juros 45 faz o desenho parecido, estresse na última sexta e as médias se mantêm baixinhas em relação a fevereiro e março. Não é tão baixinho assim, né? Acima de 7, que horror, mas vocês entenderam. IPCA com juros 60 saiu de 7,08 devagarinho, 7,13, 7,18, ainda está abaixo, 11 bases abaixo da taxa média. Nós temos aqui maio e junho muito parecidos. Como esse título vai pagar em agosto, que são praticamente 2 meses de hoje até o próximo pagamento, ele está com aumento aqui no preço e vai seguir aumentando, pessoal, porque o cupom vai crescendo no preço de maneira proporcional. Nós temos aqui um aumento no preço médio de R$ 30
com a manutenção da taxa. Caiu um base point, isso aqui é quase nada para efeitos de marcação mercado, para dizer que a taxa caiu e aumentou R$ 30 o título. Não, pessoal, é o efeito do preço do cupom crescendo dentro do título. Pré-28, nós temos aqui... Ó, já nos prés, pessoal, 13,66, 13,62, ó, a taxa muito parecida do dia 13 para o dia 5, 13,68 no dia 9. Não sentiu tanto o estresse como o IPCA 29. Interessante, porque o vencimento ali tem uma diferença de 1 ano e 5 meses. É entre aspas, parecido. As médias continuam caindo, nós estamos aí a 0,5% da taxa média deste ano. Então ele está mantendo, ele está mais equilibrado. Então, se os prefixados, de certa maneira, antecipam o que acontece nos IPCAs, ele também subiu um pouquinho, mas não foi lá grande coisa. Talvez os IPCAs voltem à estabilidade. Mas com todos os fatores que eu acabei de comentar, eu acho mais difícil. Vamos ver aqui. E o preço tem aumentado, pessoal. Na média, ó, no mês a mês, ó, tem aumentado de maneira progressiva, de maneira até quase que uniforme, né? Aumentando aí uns 8, 9, 10 reais aproximadamente. Pré-32, pessoal, abaixo dos 14%. Bateu no dia 6, 14%. Depois não voltou mais. Tem a alta na última sexta-feira, mas andando de lado. A praticamente 0,5% abaixo da taxa média, a mesma coisa do pré-28. Vamos dar uma olhada aqui nas taxas médias dos meses. Entre maio e junho a taxa está praticamente se mantendo. E olha ali o preço, pessoal, aumentando R$ 4. Ah, R$ 4 é muito pouco. Não, não é pouco, pessoal, é 1%. O título custa 400 baixo, né? Então tá aí, pessoal. Pré com juros 35. Esse título aqui, pessoal, ele sofre aí com se o novo imposto de renda sobre os investimentos passar, esse título sofre, né? Porque ele é prefixado, ele não tem correção de nada. No Tesouro IPCA, você até consegue se defender no IPCA com juros, né? Agora falando de títulos com juros, você até consegue se defender porque, vamos dizer assim, se a tua renda cai 3% no Tesouro IPCA com juros, bom, isso aí meio que é meio que é assim, te tiraram a correção da inflação de 6 meses. Pode-se entender assim. Aqui no prefixado não tem isso, porque nada corrige nada. Então é um golpe mais duro esse do imposto de renda no prefixado com juros do que no Tesouro IPCA com juros, tá? Acho importante também a gente ter essa compreensão. Bom, voltou para os 14%, mas na verdade ele não tinha deixado os 14% de forma tão convicta, porque fica 2 dias, volta 2 dias e anda assim, meio de lado, como os outros prefixados. Agora 14,01 também deu a subidinha na sexta-feira, como todos os títulos fizeram, impressionante. E cresceu aqui o preço, a taxa, ó, 14 em maio e 13,98 em junho. E o preço cresceu uns R$ 8, mas ele vai pagar o cupom. Então é possível que ele pague o cupom em 14 dias, pessoal, 1º de julho. É possível que ele volte até a custar menos de R$ 800. Quanto que a gente deveria tirar do preço aqui? 48,81. Ele ficaria 799 com alguma coisa. Vamos fazer rapidinho aqui. É igual a isso aqui, menos 48,81. 799 com 32. Olha aí, pessoal. É possível, hein? Que loucura. Quer dizer, título aí que infelizmente está patinando bastante. Não consegue recuperar. É que ele teria que cair para 10 para voltar a valer 1.000. É complicado, pessoal. Muito complicado aí de manter uma posição nesse título. Muito difícil. Renda mais 30. Esse título, pessoal, deu uma subidinha aqui, ó, 7,10, 7,19 agora, parece que estava andando de lado. Perdeu os R$ 1.800, interessante.
Então, não tem jeito. Esse título tem que comprar sempre, né? Quem está fazendo aí a poupança, é poupar, quem está poupando, é o verbo, tá, pessoal? É só o verbo, é só uma palavra. Quem faz a poupança escolhendo esse título tem que fazer sempre, né? Porque agora talvez tenha a chance aí de pegar preços menores do que 1.800 essa semana, quem sabe. Então temos as taxas ainda abaixo da média, né? E o preço muito próximo do preço máximo, 1.819, mas ainda com um certo respiro. Renda Mais 35 também fez a subidinha, 7,12, abaixo da taxa média. Também não chegou a bater R$ 1.300, mas 1.299, ó, várias ocasiões, aqui ó, 3 ocasiões nesse mês de junho, e agora caiu um pouquinho para casa de 1.280. Renda 40, abaixo da média, 15 bases, 7,24 versus 7,9, deu a subidinha, fez tudo que os outros títulos fizeram. Observem aqui 3 bases já tem um pouquinho de marcação a mercado na diferença no mês a mês, mas olhem como ele aumentou R$ 12, bem mais de 1%. Então aqui também tem o efeito do tempo e da majoração do valor nominal atualizado. Renda Mais 45, aqui o aumento foi discreto, ó, 7,04 para 7,08. Está abaixo da média aí os seus 16 bases. Em torno de R$ 650, agora caiu um pouquinho o preço. Não tem muita coisa, tá andando mais em linha esse. E o 65, aí no 7,10, a subida bem mais discreta e mais. Ele foi escalando, né? De 7, ó, aqui deu um pulo, ó, de 7 para 7,10. Mas nos outros dias ele meio que estava escalando, pessoal. Essa alta. Voltou a ficar abaixo aí dos R$ 170 e voltou a patinar, não? Voltou a patinar. Veja aqui, ó, 707, 705 e o preço ainda assim aumenta R$ 2, o que é bastante nesse título que está aí com um preço tão reduzido. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar aí das estatísticas. O IPCA 29 é o que mais pulou na minha visão, né? Porque fez um aumento aqui forte na taxa entre maio e junho. E essa semana aí vamos ver os desdobramentos no cenário internacional. Vamos ver o que o cupom vai decidir. Então temos bastante coisas e acho que teremos emoções aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Ó, pessoal, bem rapidinho aqui, ó. Vai lá no Google, escreve votar medida provisória sem acento 1303 Senado. Acione o primeiro link da consulta pública. Você tem que entrar com o gov.br para poder votar, muito importante, tá? Então, eles vão ter certeza, não vai ter voto dobrado, e eles vão ter certeza que é uma pessoa de verdade com CPF que está votando, tá? E você apoia essa proposição se você acha que é justo aumentar o imposto de renda sobre os investimentos, vote sim. Se você acha que não é justo e que essa medida provisória de um governo que já teve arrecadação recorde em 2024, arrecadação recorde, e ele ainda quer mais imposto de renda em cima dos investimentos, e você acha que essa medida está errada, vote no não. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.